A gente vem numa trajetória de contar a história negra da cidade, né, com a ocupação da população negra nos bairros. Então, para iniciar, queria que vocês se apresentassem, falassem pra gente de onde vocês vêm, o lugar que vocês ocupam hoje na sociedade criciumense, mas principalmente da presença negra que vocês ocupam nos espaços, né? Então, na educação, na saúde, no sistema judiciário, na justiça, ou na atuação política com os movimentos sociais mais firmemente. E quais a implicação dessa presença na atuação política na cidade, né? Como que é esse engajamento de vocês? Como que começa tudo isso? Eu sou o Jorge Miguel Nascimento Guerra, sou advogado, sou professor universitário, sou atualmente o vice-presidente da Comissão Estadual de Direitos Humanos da OAB, do todo o estado de Santa Catarina. E eu acho que a minha história se diferencia de todo mundo aqui, porque eu sou a pessoa que está em Criciúma há menos tempo. Isso, eu tô aqui desde 2014, eu vim para iniciar a graduação em Direito, e eu venho de Salvador, que é uma cidade com um grande contingente de pessoas negras. Mas eu não estava envolvido politicamente de forma organizada. E aí eu vim para cá, então, em 2014, para iniciar a graduação. E aí fui mordido, né, pelo bichinho do letramento racial. Comecei sozinho a ler, a buscar. E aí cheguei, obviamente, com aquela ideia, aquela noção vaga e errada de que estou no sul de Santa Catarina, no sul do Brasil. Portanto, não tem pessoas negras, não tem organização política negra. E qual não foi a minha surpresa quando eu acho que a primeira coisa regional que eu tive contato sobre a questão racial foi um artigo sobre a atuação de Clotilde Lalau na cidade. E aí ali eu vi assim, nossa, mas como assim que já tinha isso aqui tanto tempo atrás, essa organização nesse nível, e eu não sabia. E a partir dali eu passei a procurar. E aí consegui encontrar espaços para me engajar tanto nos meus espaços de atuação profissional, enquanto advogado, enquanto pessoa engajada nas comissões de direitos humanos, tanto de Criciúma quanto do estado de Santa Catarina. E aí eu busco devolver aquilo que eu encontrei aqui dentro desses espaços, quanto também nos movimentos sociais que existem na cidade. Já fiz parte do CONPIRC, do Conselho de Promoção de Igualdade Racial. Hoje não faço mais parte, mas já contribuí. E diversas outras situações também, que fui procurado por diversas pessoas. Yara, uma das pessoas que já procurou bastante também, para contribuir com alguma situação, com alguma coisa que se precisava na defesa da questão racial. Porque, infelizmente, Criciúma ainda é uma cidade que a gente tem bastante casos de violação de direitos humanos no ambiente racial. Quero falar um pouco da minha trajetória, aproveitando o ensejo do Jorge, né? Que também não sou natural de Criciúma, eu venho de Araranguá, eu sou o professor Alex Sander da Silva, sou professor formado em filosofia, licenciatura, tenho mestrado e doutorado em educação e sou professor na Unesc e no Colegião, que é uma escola aqui próximo no centro, né? E a minha chegada em Criciúma foi em 2011, tive um letramento racial na minha trajetória de formação, né, formação acadêmica, depois formação política também. Então eu cheguei em Criciúma e já me envolvi assim com as ações dos movimentos sociais negros aqui de Criciúma. Hoje eu sou coordenador de um coletivo, o coletivo Chega de Racismo, Criciúma. Né? Esse coletivo ele surge em 2014, né, justamente por uma luta em defesa das políticas de ação afirmativa na cidade, num concurso público. E de lá para cá, né, de 2014 para cá, a gente vem atuando com esse coletivo nessa pauta, né, da promoção da igualdade racial, na luta antirracista, na educação, na formação das pessoas, né, para que elas possam também se colocar como antirracistas, né. Então, nesse sentido, eu tenho a minha trajetória, ela vai se consolidando aqui em Criciúma, né. Então, eu sou enfermeira Madalena, né, a minha construção é na enfermagem. Hoje eu estou como professora universitária, né? Tive uma caminhada aí do auxiliar de enfermagem até enfermagem. Fui fazendo aí então algumas especializações, mestrado em saúde coletiva, hoje fazendo doutorado na universidade. Eu digo que o letramento racial ele veio comigo a partir do momento que eu conheci o NEAB dentro da universidade e a partir do momento que eu estive com pessoas que me apresentaram então esse letramento racial. Eu já estive em alguns movimentos, ONG de mulheres negras dentro de Criciúma, né? Eu faço parte do CONPIRC também, como o professor Jorge falou, e aí hoje eu vejo o empoderamento que eu consigo fazer frente aos meus, principalmente filhos, né? Neto, sobrinhos, e aí eu vejo assim a importância, porque eles vêm me dizer
sentia, nossa, legal isso, legal o que você está fazendo junto a esses movimentos, né? Então é algo que, assim, nunca é tarde. Eu acho que é algo que é importante ser falado, nunca é tarde. Eu sou Yara, uma mulher negra de 60 anos, professora aposentada da rede pública estadual e municipal. Diferente do Alex, né, que não é da cidade, o Jorge. Eu nasci na casa da minha avó, em uma parteira lá na Próspera, em 1965. Eu começo a minha militância, a minha atuação em 88, porque aqui em Criciúma houve o Congresso de Negras e Negros, e foi um congresso gigantesco. E eu tive o prazer e o privilégio de fazer parte dele. Na infância, eu sempre achei que era uma menina tímida, né? Então a gente vai descobrir depois que eu não era tímida e que eu fui silenciada por muito tempo. E quando eu descubro que eu fui silenciada, aí eu digo, agora ninguém me segura, porque ninguém vai mais me silenciar. Ousei também entrar na questão partidária, sou presidente do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, faço parte da diretoria aqui do União Operária. Em 2016 a gente começa esse movimento de abrir as portas do clube, fazer todo o processo de revitalização. Então eu faço parte de uma comissão de clubes de Santa Catarina, nós estamos representando, discutindo agora com o IFAM essa questão de patrimonializar todos os clubes sociais negros. Então eu entendo que a gente precisa transitar em vários espaços, na associação de moradores, na questão partidária, dentro da universidade. Esses espaços que dizem que nós não devemos estar, é lá que nós devemos ocupar. A nossa presença tem que estar lá e nós temos que incomodar. Claro que eles não querem que nós estejamos nesse espaço, mas eu entendo que a gente precisa estar, ocupar e dizer, olha, nós estamos aqui e vamos ficar. Mas falando especificamente de Criciúma, né? Como que Criciúma tem essa história? Quando eu chego aqui, tem toda uma história. Então, você lembrou muito bem do congresso, né? O primeiro congresso de negros e negras aqui, em 1988. E aquela questão, né? Porque o Jorge fala, ele vem de uma cidade eminentemente negra. Não é? A gente está falando de uma cidade como Criciúma, que nós somos aí em torno de 12% de negros e negras, não é? Então, a questão não é a quantidade de negros e negras, a questão é esse engajamento, esse letramento, essa consciência negra, não é? Eu tive letramento racial com meus 30 anos, basicamente, quando eu encontrei o mestre de capoeira, né? O mestre Jimmy Val, já falecido, né? Eu estava no mestrado e ele me diz, olha, né, somos negros, estamos aqui num lugar que, né, ele colocava, provocava e dizia, ó, tem um lugar que não nos querem. Eu disse, como assim que não nos querem aqui? Eu tô aqui, eu não entendi exatamente, né? E aí, a partir dali eu fui observando, tive, né, esse contato, essa leitura, esse engajamento. Já tive engajamento na Pastoral do Negro, né, em outros movimentos sociais, mas esse letramento ele acontece justamente quando há essa autodeclaração politicamente, né? Não, eu sou negro e, portanto, eu tenho que atuar nessa luta contra o racismo. Nos censos demográficos da cidade, a gente vê a diferença desse reconhecimento da população. Então, em 2010 era mais ou menos isso, 12%, 14%. Em 2022 já sobe para 19%. E aí vai aumentando não porque a população negra de Criciúma de fato aumentou em números, é porque o reconhecimento foi acontecendo, né? E a gente sempre teve esse lugar de destaque, acho que por isso que essa estratégia de apagar essa história, ela dá tão certo, porque os nossos movimentos negros, a nossa atuação política negra na cidade sempre teve destaque estadual e nacional. A cidade que se destaca com mais movimentos negros além da capital é Criciúma. Então, tipo, a gente tá ali, ó, par a par com Florianópolis, construindo esse legado aqui na nossa cidade. Em 88, a gente tem a grande Constituição Cidadã, que foi quem conferiu direitos para a população, etc, etc. Não desmerecendo o valor, que era um momento político que a gente precisava dessa Constituição. Mas em 88, Criciúma já estava organizada politicamente nesse nível de fazer um congresso desse tamanho para discutir. E isso antes da gente ter a grande Constituição Cidadã. Mas as populações racializadas estão aí há muito tempo organizadas, reivindicando seus direitos e conseguindo alcançar aqueles que estão pleiteando. Que é o que a professora Nilma Lino Gomes fala também quando ela diz sobre o movimento negro educador. Então, pensando nesses processos graduais e processos educacionais que a gente vem vivendo e que vocês viveram, né, através dos anos que vocês estiveram aqui, o que vocês destacam
de melhorias para a população negra criciúmense e dos bairros aqui ao redor, os bairros que vocês trabalham, os bairros que vocês vivem? Quando se pensa em questão de melhoria, acho que eu pego muito o que o Douglas disse antes. As pessoas dizerem, se perceberem negras. Eu acho que isso é um reflexo, né, de toda essa luta, de toda essa movimentação. Quando as escolas estão com muita dificuldade, mas em muitas escolas está acontecendo a lei, ela está acontecendo de fato, a implementação da Lei 10.000. Então, quando tu te depara com uma criança, com um adolescente, que está lá na sala de aula e se posiciona enquanto um jovem negro, já é um reflexo de toda essa caminhada. Toda política, seja dentro da universidade ou fora dela, municipal, é reflexo de uma organização, de uma luta no movimento negro. Embora a gente ainda precise melhorar, porque a gente conquistou o direito de entrar, mas nós ainda precisamos fortalecer para eles permanecerem. É a permanência que é o nosso grande problema. O acesso a gente está garantindo, mas a permanência é uma luta que nós ainda temos muito que enfrentar. Mas eu vejo que a gente já tem um reflexo, um avanço bem grande. Não é o ideal, não é o que nós queremos, mas eu acho que nós avançamos. Isso não nos permite parar. Só diz para nós que nós precisamos continuar. Porque o racismo é esse dispositivo político de colocar o negro no seu lugar, né? A gente às vezes escuta essa coisa, parece meio violenta, né? Mas o que é colocar o negro no seu lugar, né? O lugar de subalternidade, o lugar de servidão. Então, quando o negro ele assume um lugar de protagonista, né? De personagem central nas suas próprias reivindicações. E principalmente sendo uma mulher negra. Exato, as mulheres negras. Para nós é mais difícil ainda. Mais difícil. Porque tem a questão de raça e gênero. Exatamente. Então, quando a professora Yara traz esses elementos, eu acho que há uma retomada desses movimentos, né? A partir do quê? Respaldado nos dispositivos legais, que são dispositivos políticos, né? Então, a Lei 10.639, ela vem fortalecer uma luta que já é, né, ancestral, né, dessa luta, dessa resistência contra o racismo, com esse dispositivo político que quer colocar o negro nesse lugar de subalternidade, né? Então, quando a gente tem um clube aqui num bairro, né, que passou vários momentos por tentativas de apagamento, de eliminação desse espaço, né, que é um espaço simbólico da resistência negra, da existência de negros em Criciúma, que até isso as pessoas, quando a gente sai de Criciúma, que a gente vai para outro estado, né, vai para São Paulo, vai para o Nordeste, as pessoas dizem, mas tem negro, você é do Sul, mas tem negro lá no Sul, né? Então, não só tem um negro, como tem um patrimônio, né? Material e imaterial, né? Então, essas atividades que a gente faz, a gente promove enquanto coletivo, enquanto grupo, enquanto professor individual, isso tudo contribui nesse processo, né, de melhorias, né, para a sociedade brasileira, para a sociedade criciumense, de modo particular. Puxando um gancho aqui na fala do professor Alex, a professora Lívia Vaz, uma promotora lá da Bahia, tem uma entrevista muito boa que ela fala o seguinte, que o racismo, ele também se atualiza. E aí ela usou o exemplo da política de cotas para falar sobre isso. Que ela disse que lá, quando estava lá atrás na discussão sobre implementar ou não uma política de ações afirmativas, a sociedade era absolutamente contra. E a gente tinha, inclusive, manifestos assinados por grandes nomes da cultura, dizendo que era contra, que era um absurdo, etc, etc. A gente conseguiu vencer esse obstáculo. Foi lá e implementamos uma política de cotas, políticas afirmativas. Aí o que é que a branquitude faz? Vai lá e passa a fraudar o sistema de cotas, que eles eram contra antigamente. E a gente precisa ir lá e instaurar comissões de aferição, de heteroidentificação, para garantir que as pessoas estejam acessando aquelas políticas, sejam de fato as pessoas que merecem acessar aquela política. Então a gente dá um passo, eles dão um, a gente dá um passo e meio para dar a volta. E falando especificamente sobre a ação, sobre a nossa atuação política aqui em Criciúma, eu acho que, além da questão do que a Yara trouxe, né, sobre esse reconhecimento, eu acho que é uma questão também de entendimento. De o seguinte, eu iniciei a minha fala falando que diversas vezes a Yara ou diversas outras pessoas já me procuraram enquanto uma pessoa no direito
para falar assim, teve um caso de racismo aqui, uma pessoa sofreu racismo em tal ambiente, como é que a gente faz? E às vezes, inclusive, já recebi contato de pessoas que nem estão ligadas necessariamente a nenhum movimento, ao movimento negro em si. Pessoas que sofreram uma situação e alguém disse, pergunta pro Jorge, porque já teve um outro caso em que ele deu algum tipo de orientação. Ou pergunta pra Yara, que sempre atua nesses casos, ou a professora Madalena, enfim. Eu acho que além disso tem a questão também que a gente tem na cidade, que é de referencialidade. De saber que, independente de estar envolvido ou não no movimento, existem movimentos na cidade. E que na hora que precisar, ter alguém para dizer pelo menos o que é que se faz nesse caso. Eu acho que isso é extremamente importante também. A gente saber que a gente está criando essa referencialidade na atuação política na cidade. E aí eu queria dar um testemunho de algo que foi muito pontual essa semana para mim. Eu estava voltando de Jacinto Machado com uma colega que é natural de Meleiro, né? Então a gente sabe que são cidades vizinhas e cidades bastante racistas, né? E que tem uma dificuldade muito grande de aceitação com a raça negra, né? E aí ela veio me comentando que ela viveu uma situação dentro de um hospital, um determinado hospital de Criciúma, como professora, que ela quando ela estava me contando, ela começou a chorar. E ela é uma mulher branca, dos olhos azuis. E aí ela disse assim para mim, Mada, eu não sabia que isso realmente acontecia dessa forma e que feria tanto. Consegui tocar uma mulher branca de olho azul, que vem de uma cidade de interior, onde falar de negro é sempre uma piada, é sempre com racismo. E esse movimento está acontecendo. Então, só para mim compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que é algo que é raro a gente ver e que faz toda a diferença quando esse movimento realmente acontece. Mas que esse letramento, a partir do reconhecimento desse letramento, tu consegue também movimentar mais pessoas. E aí eu vejo que é um passinho de cada vez, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente está junto, quanto mais esse coletivo acontece, mais a gente consegue avançar. Eu quero que o meu filho, a minha neta, né, que daqui 15, 20 anos, eles vão estar em um lugar onde eles vão dizer assim, não, realmente teve um movimento e hoje eu consigo me ver pertencendo a algo que lá atrás, há 20 anos atrás, era lutado, era passado, mas hoje teve melhoria, né? Então, acho que é dentro disso. Qual mensagens que vocês querem deixar para o público jovem, para o público que vai assistir a gente, como tu falou, né? Netos, filhos, que daqui 15, 20 anos vão observar talvez esse vídeo, vão observar toda essa jornada, esse trajeto, né? E se ver principalmente, né? O que vocês deixam para essas pessoas? E a gente queria que vocês deixassem essa mensagem numa perspectiva de presente também. Não só numa perspectiva de futuro, de pode ser assim, pode acontecer assim, porque a gente tem muito isso de colocar a juventude como esse futuro da nação, esquecendo que a gente também é o presente. A gente também está aqui agora. Então, pensem nessa mensagem que vocês deixariam, mas não num lugar distante, no agora. Como os jovens de agora podem começar a fazer essa diferença, qual mensagem, que recado vocês deixam de afeto, ou de esperança, ou de reivindicação. Conta pra gente qual mensagem vocês têm para deixar. Então, nesse sentido que eu deixaria essa mensagem de que se reconheça, né? Se valorize, né? Acredite na sua potência e acredite que a sociedade ela possa também se transformar a partir do quê? Desse engajamento coletivo, né? Porque existe inclusive uma mensagem, uma filosofia africana que diz assim, eu só sou porque nós somos, né? Então, quando eu tive contato com essa mensagem, né, que é um provérbio africano, eu me fortaleci ainda mais, né? Porque aí eu recupero uma ancestralidade dos meus pais, dos meus avós, né, daqueles que me antecederam, e de todos aqueles que continuam lutando. Então, eu continuo lutando justamente porque eu acredito nessa sociedade diferente, essa sociedade igualitária, né, em que as pessoas possam valorizar pelo aquilo que elas são, né? Não pelo aquilo que elas têm, pela sua cor da pele, a textura do cabelo. Quero que essas pessoas que depois que têm esse material, né, que elas possam também recuperar essa autoestima, não é, e procurar esse apoio no outro, né? E que ela consiga encontrar esse apoio no outro. A pessoa que sofre o racismo, tudo que ela quer é essa acolhida, né? Ela quer justiça, sim,
mas ela quer o acolhimento, ela quer o apoio, né? E ela quer força, porque é no momento de fragilidade que o racismo justamente ele se espalha, né? Ele se fortalece quando ele encontra essa fragilidade e esse medo, né? Então a gente precisa dominar esse medo pela coragem, né? Coragem daqueles que já passaram por aqui, aqueles que já lutaram e aqueles que continuam lutando, né? Então eu quero continuar lutando e eu quero que mais gente venha lutando comigo. A gente passa uma série de coisas, uma série de situação na vida, até a gente entender que aquilo que a gente passou era racismo. E aí, geralmente, é assim que acontece, né? Quando a gente desperta pro letramento racial, é pela angústia de algo que tá me incomodando, e às vezes eu ainda nem sei nomear aquilo, mas eu sinto que aquilo é injusto. E aí eu vou buscar e eu acabo descobrindo ali no letramento racial qual o nome que se dá para aquilo. E aí, quando a pessoa jovem passa por esse processo, geralmente essa angústia leva a um sentimento de urgência. De eu preciso mudar o mundo, porque tá errado, isso aqui não pode acontecer, eu não posso mais passar por isso, eu não posso deixar outra pessoa. E aí vem aquela vontade de querer mudar o mundo, preciso virar isso aqui ao contrário, para que seja de outra forma. E isso é meio que uma cilada, é compreensível, mas é uma cilada porque a gente não vai conseguir mudar o mundo. Foi como a gente já falou aqui algumas vezes, a gente tem que compreender que a gente, enquanto movimento negro, tá fazendo as coisas aos poucos, a gente faz uma coisa aqui, vê um resultado ali, e aí tensiona mais um pouco para conseguir um pouco mais na frente. Ninguém aqui vai conseguir mudar o mundo. Então eu acho que a mensagem que eu deixo pro jovem que tá ingressando, que tá se despertando para essas questões, é de, antes de mais nada, respirar para dar conta dessa urgência, e depois procurar o que é que já está sendo feito. Então eu acho que a primeira coisa a se fazer olha onde é que você tá, o que é que está sendo feito, quem que está fazendo, como que está fazendo. E a partir de então, como que você pode contribuir com aquilo. Eu acho que esse é um caminho um pouco mais leve, que se tivessem me dito, eu teria sofrido um pouco menos essa angústia de querer mudar o mundo do que o que eu tinha quando eu iniciei com os estudos sobre raça. Eu acho que é essa a mensagem que eu deixaria. Nós precisamos ver o que já está sendo feito. Porque quando a gente vê o que já está sendo feito, a gente honra e a gente consegue, então, ter um coletivo mais potente. Eu vejo dessa forma. Então, os nossos jovens, assim, de mensagem é que procurem esses espaços, procurem por essas pessoas, não tenham medo. Não é porque eu estou começando agora que eu não vou ter como contribuir, porque sempre vai ser algo a mais para juntar e fazer a diferença daquilo que a gente precisa, né? E não se permitir ser calado, até mesmo através do sorriso. Porque eu passei por muitas situações por causa do meu sorriso. De dizer que não precisava rir tanto, não precisava abrir tanto a boca para sorrir. E talvez o sorriso contido, né? E talvez tem jovens passando por isso. Eu tenho certeza, não talvez tem, eu tenho certeza. Penso que a juventude tem que ter essa resistência, essa persistência e se juntar àqueles que querem realmente fazer a diferença. Então, eu deixo essa mensagem assim, não se calem, sorriam mais, busquem mais e queiram estar mais presente em todos os espaços, porque isso é um direito nosso. Quando as pessoas perguntam, militar no movimento negro requer muita doação, porque tu vai dispor do teu tempo para estar... Precisa de dinheiro também. Precisa de dinheiro, porque tu tem que circular, precisa estar bem também, porque como é que tu vai acolher o outro se tu também não estiver? Eu acredito que o movimento negro me proporcionou isso, o acolhimento e criar pontes, relações de amizade. E o movimento negro proporcionou isso, e proporciona, porque é naquele espaço que a gente cria laços de amizade. Laços de amizade que eu tenho há mais de 30 anos, de pessoas que circulam comigo na militância e na minha vida privada. Então o movimento negro provoca isso. E quando a gente fala de juventude, eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, muito orgulhosa, porque hoje nós temos uma potência de juventude negra nessa cidade. Aqui nós temos vários, já são exemplos disso, mas é uma potência que está aqui, que já está atuando, que está fazendo. Tem muitas meninas e meninos negros que estão atuando, que estão fazendo, que não são o futuro, eles são presentes, estão atuando hoje. E isso é reflexo dessa militância, é reflexo dessa luta, dessa constante luta que nós travamos. Então,
dizer para essa galera que tá aí, para se unir, para quilombar. É preciso aquilombar. Aquilombar. E o melhor lugar para quilombar é aqui no União Operária. É aqui, é esse espaço. É esse espaço aqui, União Operária, é o local de aquilombar. É aqui que tem que se reunir, é no pagode, é na roda de conversa, é provocar atividade aqui dentro do clube. E um exemplo, eu recebi uma mensagem semana passada de um jovem que querem fazer uma atividade em novembro. Uma galera que faz batalha de rima. E eu disse, bora, vamos fazer aqui no clube, porque não tem lugar melhor do que fazer uma batalha de rima que não seja aqui nesse espaço. Porque esse espaço que foi construído em 1937, para nós e como espaço de resistência. Então essa galera jovem que está aí, que é potente, né, buscar esses outros, puxar. Porque eu acho que tem alguns jovens que a gente precisa trazer. Precisa acolher esses jovens. Aqueles que estão lá na universidade, que estão lá, mas não estão atuando. Aquele que está lá na comunidade. Então, é esse o recado, né? Esse desejo de aquilombar, de trazer mais jovens. Mas que a potência da juventude negra dessa cidade, ela está aqui, pulsando e fazendo muita coisa. Então, vamos aquilombar na União Operária. Né? De preferência, né? De preferência é o nosso espaço. O espaço da negritude é aqui, né? Então, fica esse recado. Vamos aquilombar. Juventude, vamos aquilombar, vamos reunir todas as potências. Era isso, obrigada. Vamos terminar com um abraço? Vamos! Ai, galera, no maracatu, a gente faz assim, ó. Vamos fazer no maracatu, a gente vai aqui, separa um pouquinho, abaixa, ó, e a gente vai levantando e quando vai gritando lá, quando a gente chega lá em cima, a gente grita axé. Vamos! Axé! A gente termina o nosso maracatu assim.